Bom, boa tarde, meus irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque em diversos tons. Ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos. Em meio aos tempos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da compaixão. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no grande nome do teu amado Filho Jesus, nós queremos te entregar esse tempo da tua palavra, na total liderança, vida, poder e unção do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha de maneira gloriosa falar a cada um de nós. Que o Senhor tenha toda a primazia na tua palavra sobre as nossas vidas. Aquieta, Senhor, o nosso coração na tua presença. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, Senhor, para que nós possamos tocar as verdades da tua palavra e que elas sejam vidas em nós. Pai, nós pedimos a ti, Senhor, ajuda-nos a adentrar as verdades que nós acabamos de ler na tua palavra. Amém. E que elas possam quebrar todas as cadeias que nos aprisionam, Senhor, que impede que nossa vida possa ser o verdadeiro testemunho do Senhor na terra. Vem nos ajudar, Senhor. Que o Senhor possa agir de tal maneira para que este tempo que tenhamos aqui seja de fato uma reunião agradável a Ti, como um perfume suave diante de Ti, Senhor. E que não seja apenas um tempo perdido, em que viemos para um evento sem o menor sentido, sem o menor propósito espiritual. Senhor, que haja no nosso coração esse sentimento, esse temor, em valorizar as oportunidades que o Senhor nos dá. Por isso nós te pedimos, Deus, vem agir de maneira poderosa na tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos juntos estudar sobre esse livro de Abacuque, em especial este versículo 2, o tema que os irmãos entenderam diante do Senhor que deveria ser ministrado nesse encontro, está justamente no versículo 2 de Abacuque, capítulo 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Pessoalmente, irmãos, eu creio que a igreja, no atual momento que tem vivido, parece estar muito longe deste tema, deste assunto. Embora, se perguntarmos para cada pessoa individualmente, nós ouviremos um sim. A igreja precisa sim de avivamento, nós queremos avivamento, mas quando se observa na prática, parece que nós estamos fugindo de um avivamento. Não é o que nós queremos. A apostasia é mais conveniente para a nossa carne, porque se vem um avivamento para a nossa vida, tudo tem que mudar. E percebemos que nas coisas simples, esta realidade é mais nítida. Quando observamos as questões simples do nosso caminhar, do nosso viver, nós percebemos quão distante nós estamos deste assunto. Fingimos gostar. Mas há quanto tempo, irmãos, nós estamos lendo este assunto e nunca tivemos uma resposta? É uma questão de consciência. É uma questão de consciência quanto àquilo que Deus exige de nós como igreja. Eu ouço muitos irmãos dizer assim: irmãos,
nós estamos vivendo os últimos dias. Então, geralmente, eu dou ironizada. Falei, será? Será que é os últimos dias? Ah, irmão, tem que ser. Eu falo para alguns irmãos, eu acho que não. Acho que falta muitos séculos ainda para o Senhor voltar. Aí eles percebem que eu estou brincando. E ouve-se muitos irmãos dizer, nosso Senhor está muito perto de voltar. Irmãos, se o Senhor está tão perto de voltar, será que esta é a vida que eu tenho que viver? É dessa maneira que eu tenho que viver? Quando você olha para este tema avivamento, o que é avivamento? Será que avivamento se limita a cultos bons, boas reuniões? Será que a melhor definição que nós temos para avivamento se restringe a nossas formas de culto? O que é um avivamento? Quais são as suas implicações? O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Aonde nós podemos nos debruçar, gastar tempo? Qual livro que nós podemos nos gastar para entender a natureza, o caráter deste assunto avivamento? É claro, se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver que ocorreram vários avivamentos. Se estudarmos o Antigo Testamento, encontraremos pelo menos 12 fatos ou histórias relacionadas a avivamento. Mas na verdade, irmãos, quando você percebe este assunto, esse tema, a partir do coração de Deus, você vai entender que todas as vezes que o povo de Deus experimentou um avivamento, Deus tinha neste avivamento um caminho, um propósito. E, profeticamente falando, nós vemos que antes da volta do Senhor, haverá um grande avivamento. E por que sabemos disso? Porque a Bíblia diz, e eu vou lhes mostrar. Porém, é importante também sabermos que antes da volta do Senhor, está profetizado na palavra, que haveria uma grande apostasia, uma grande frieza, uma grande diferença. E nós podemos dizer, irmãos, que já estamos vivendo essa terrível apostasia. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda epístola, ele vai dizer isso com muita propriedade, que antes da volta do Senhor, haveria uma terrível apostasia. E nós estamos agora vendo as faces dessa apostasia no meio do povo de Deus. A grande preocupação, irmãos, é que há muitas críticas sobre a apostasia. Há muitos de nós que podemos ver sinais evidentes dessa apostasia, até mesmo no contexto onde nós nos reunimos. Mas a questão crucial é: qual é a nossa atitude que confronta essa apostasia? O que é que nós fazemos? A nossa passividade incomoda. Nós conseguimos detectar o problema, mas nós não conseguimos sair do problema. É como se nós recusássemos aquilo que Deus espera de nós, ou aquilo que o Espírito Santo deseja fazer em nós. Quando você olha na palavra de Deus sobre entristecer o Espírito, magoar o Espírito, apagar o Espírito, isso é tão sério, irmãos, porque podemos fazer isso de maneira consciente. E isso é uma grande ofensa. E talvez a maneira mais simples de você definir o que significa entristecer o Espírito é você se recusar a ser cheio. Geralmente a gente ouve os irmãos dizer assim, orar, né? Orar. Senhor, enche-me do teu Espírito. Quem é que ainda não fez essa oração? A gente faz. Enche-me do teu Espírito. Essa é uma oração que ela contradiz a palavra de Deus. E por que ela contradiz? Porque eu acredito que nós não devemos orar pedindo a Deus aquilo que Ele já nos deu.
Em ser cheio do Espírito Santo é uma ordem de Deus, é imperativo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas, se você observar cuidadosamente, essa frase, ela está no modo imperativo no texto grego, como também em português. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. E é uma ordem divina. E se nós desobedecemos uma ordem divina, isso é pecado. Então, como que nós vamos, irmãos, ficar colocando sobre os ombros de Deus uma responsabilidade que é nossa? Não é obrigação de Deus nos encher do seu Espírito, porque isso Ele já fez, Ele já deu o seu Espírito. É nós que não bebemos, é nós que não nos enchemos. A gente ora e diz assim: Senhor, ajuda-me a andar no teu Espírito. Ora, irmãos, nós estamos rasgando a Bíblia. A Bíblia diz assim: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Sabe por que não andamos no Espírito? Porque satisfazemos os desejos da carne. Sabe por que nós não nos enchemos do Espírito? Porque nós nos embriagamos com o gozo, com a alegria, com os prazeres deste mundo. É incrível como nós temos dificuldade de identificar, de assumir essa responsabilidade. Aí o que que faz? Como eu não consigo viver uma vida cheia do Espírito por causa dos prazeres, porque o vinho aí é uma analogia, é uma figura de prazeres, do gozo deste mundo. Estão entendendo? É o gozo deste mundo. Então, como eu não consigo ter uma vida cheia do Espírito, estou embriagado pelos anelos, pelos prazeres, pela vida deste mundo, aí eu coloco sobre quem a responsabilidade por eu não ter uma vida cheia do Espírito? A Deus, que não responde minha oração. Então, como que eu justifico a minha falha? Eu digo assim: irmão, sabe, eu não tenho uma vida cheia do Espírito porque eu oro tanto, mas Deus não me ouve. A resposta é simples. Sabe por que Deus não te ouve? É porque você não ouve as suas palavras. Porque se você tem consciência da palavra de Deus, você não vai dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito. Não. Você vai perceber que você tem uma deficiência de se relacionar com o Espírito de Deus. Você tem tido um coração cheio dos prazeres deste mundo. Aí Deus vai colocar luz, não é sobre uma questão só, é uma questão muito mais ampla. Ele vai te mostrar que existem muitas coisas que têm entulhado este vaso. Este vaso está cheio dos entulhos deste mundo, por isso o óleo do Espírito Santo não enche. Você quer uma explicação melhor? Olhe a parábola das 10 virgens. Vamos pegar ponto por ponto. Esta parábola, o número 10, é um número que fala de generalidade. Virgens aqui é uma figura da totalidade daquilo que é a igreja. A igreja na sua totalidade. Agora, 5 nércias e 5 prudentes. Então você vai ver que as nércias, elas tinham a vasilha, porém elas não tinham azeite suficiente. É uma figura dos cristãos em apostasia. As prudentes, elas tinham suficiência de azeite. E o que acontece no momento que o noivo chega, é um momento que elas se distraem para poder adquirir o azeite. Mas o sentido de toda esta parábola é que elas nunca se interessaram. Então elas saíram. Elas não estavam ali quando o noivo chegou. E quando o noivo chegou, ele tomou aquelas 5 virgens prudentes e as leva para o seu gozo. As nessas chegam e batem na porta. Batem na porta, pedindo: abre no Senhor, abre no Senhor. Isso aqui nos leva, irmãos, a refletir sobre Laodiceia, onde o Senhor está batendo. Ele está batendo na porta da sua casa, porque Laodiceia é a casa de Deus, ela é a igreja, mas o Senhor está fora. E por que o Senhor está fora? Porque essa igreja não tem necessidade dele. Ela diz: rica sou, de nada tenho falta. Lembra um coração cheio, entulhado? Não vos embriagueis com vinho, um vaso cheio de orgulho, um vaso cheio de si mesmo, um vaso cheio dos anelos do mundo. Rica sou, de nada tenho falta. Ela não sentia falta nem do Senhor. Mas o Senhor diz: não sabes tu que és pobre, cego, miserável?
Tu estás com as suas vergonhas expostas, a tua nudez está à vista de todos. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ouro fala da natureza, do caráter e da glória de Deus. Então você vê, aqui em Laodiceia o Senhor está batendo na porta. É o que Ele está fazendo hoje, irmãos. Ele está batendo na porta, Ele está chamando a sua igreja. Porque o Senhor sabe a sua condição, a condição do seu povo. E Ele está batendo, porque o que nós estamos ouvindo nesta tarde tem sido os últimos clamores do Senhor para com a sua igreja, as últimas reações do Senhor para com a sua igreja. E não sabemos até quando durará. E ela não reage. Eu tenho certeza que tudo que tenho dito até aqui não é novo para os irmãos. Agora, o que é mais inquietante é que não há reação da igreja do Senhor. Não temos reagido. O Senhor continua batendo na porta e nós não reagimos. Nós temos dificuldade de iniciar uma reunião com temor e tremor, com reverência e liberdade na oração, como o povo de Deus que se reúne para a glória de Deus. Não é estranho isso, irmãos? Ou vocês não acham estranho? Particularmente eu acho. Nós reunimos como povo de Deus travados, engessados. Será que isso é o caráter normal da igreja do Senhor? Ninguém se incomoda. E nós vamos estudar vivamente esse final de semana. Não tem uma coisa que está fora do seu lugar aqui, irmãos? Não tem um ponto que está fora da curva? Ou a gente continua esperando a próxima conferência? Será que a gente não se incomoda, irmãos, com esses desvios, com a nossa falta de quebrantamento, de senso da presença do Senhor? O louvor não é mais importante do que o Senhor. Entende? Nossa forma de culto não é mais importante do que o Senhor. As mensagens que pregamos não é mais importante do que o Senhor. Porque se o Senhor não for o centro de tudo isso, irmãos, tudo que fizermos é palha, é madeira, é feno. Então, se a igreja, nesse exato momento da sua caminhada, não fizer uma profunda reflexão e não retornar com o coração rendido ao Senhor, meus irmãos, sinto muito. Deus não negocia a sua santidade, Ele não negocia a sua glória, Ele não negocia o caráter da sua palavra. Aquilo que o Senhor diz, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, matarão os teus filhos, derrubarão os teus muros, porque não conhecestes o tempo da minha visitação. Então nós aprendemos a fazer reuniões, nós aprendemos a reunir, e muitas delas têm sido um fardo, enquanto não deveria. Jesus chega a dizer, onde estiver 2 ou 3, em Mateus 18, 20, 2 ou 3 reunidos em meu nome, Deus não se prende à quantidade, mas sim à reverência e à santidade daqueles que estão na sua presença. Não precisa ser uma multidão, 2 ou 3, eu estarei presente. Mas o Senhor nunca estará presente, irmãos, onde há corações duros. Podemos ser aqui um grupo de mais de 100 pessoas, mas ao final dessa reunião, talvez para 2 ou 3 o Senhor esteve presente, e a grande maioria, o culto não passou de um cerimonial. É isso que Ele quer dizer. Podemos ser uma reunião de 1000 pessoas, mas 2 ou 3 conseguiram tocar as esferas mais altas da presença de Deus, conseguiram ter o desfrute mais profundo da presença de Deus, enquanto a grande maioria cantou, pregou, não aconteceu nada. Então, meus irmãos, é sério tratar esse assunto avivamento. Eu não gostaria de ser leviano, tratar este assunto, colocar pontos aqui, 5 pontos para o avivamento, e nós tratarmos este assunto de forma superficial. Este assunto é fundamental agora para a igreja. Nosso Senhor está voltando. E quantos de nós estamos ocupados com a volta dele? Quantos de nós estamos gastando as nossas forças, as nossas emoções, os nossos afetos com esse assunto? O quanto deste assunto
faz parte da minha vida de oração, da minha vida de adoração. O quanto este assunto implica no meu casamento, na minha intercessão pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, pelos meus irmãos, pela igreja do Senhor. O quanto eu estou contribuindo com as pessoas que estão próximas, quanto a este assunto da volta do Senhor e a necessidade que nós temos de preparar este caminho. Porque nós chegamos ao momento da história de maneira geral, da humanidade de maneira geral, como se pudermos descrever assim, o ápice da perversidade. Parece que não tem um degrau a mais para essa sociedade moderna se corromper ou revelar sua corrupção. Parece que a humanidade, de maneira geral, chegou ao ponto mais alto da perversidade, da corrupção. Então é hora de Deus julgar este mundo. É hora de Deus mostrar a glória do seu nome. É hora do Pai Nosso, aquela oração tão gloriosa, se tornar evidente. Pai nosso que estás no céu, primeiro, santifica o teu nome nesta terra. Mostra para este mundo qual é o nome que está acima de todo o nome. Seja feita a tua vontade. Vem, Deus, traz tua vontade. Esmaga a vontade desses homens, porque eles precisam saber quem está no trono. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Traz o teu reino. Deus não trará o seu reino sem que primeiro Ele julgue esta terra. Lá em Apocalipse, capítulo 8, você vai ver a primeira trombeta, chuva de granizo. A segunda trombeta, um grande meteorito vai cair sobre o mar, produzindo grandes tsunamis. A terceira trombeta, um absinto, e pode ser um meteoro também, vai cair sobre as fontes das águas. A quarta trombeta, vai haver um eclipse tão forte, tão intenso, que este mundo vai entrar em trevas profundas. A quinta trombeta, em consequência a todas essas outras, haverá uma crise financeira tão grande, econômica tão grande, que as pessoas entrarão em desespero e sentir-se-ão como que picadas por escorpiões. Tamanha dor, tamanha angústia que vai assolar essa terra. A sexta trombeta, haverá uma terrível guerra mundial. A sétima trombeta, ela é composta de muitos eventos, dentre eles a volta do Senhor Jesus para a sua amada igreja. Então, meus irmãos, a pergunta é: você faz parte do corpo de Cristo? Segundo, você tem o Espírito de Deus habitando sua vida? Terceiro, a palavra de Deus é viva e eficaz no teu coração? Então, se tudo isso é fato, você realmente nasceu de novo, o Espírito Santo habita você, a palavra de Deus habita você, eu pergunto, o quanto deste assunto é prioridade no seu coração? Se você disser, irmão, esqueci, sabe que eu tinha me esquecido desse assunto? Então eu quero te falar uma coisa, olhando para vocês, você precisa ir diante de Deus para saber que salvação você recebeu. Que muita salvação aí, irmãos, é só psicológica e religiosa. Uma salvação que não inclui a verdadeira habitação do Espírito Santo não é salvação. Um coração que é salvo, onde a palavra de Deus não tem primazia, onde o falar de Deus não tem lugar, não pode chamar isso de salvação. Irmãos, nós precisamos arrepender. Não adianta ficar tratando de maneira romântica esse assunto avivamento, sendo que os pontos básicos da nossa vida espiritual nem existem. Vamos achar que avivamento é euforia espiritual, é sensacionalismo espiritual. Isso é aviltamento e não avivamento. A igreja do Senhor, ela está aqui na terra para ser uma expressão do seu testemunho contra todo principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Durante esses 2000 anos, a igreja do Senhor
esteve aqui na terra, ela está aqui na terra, ela é o testemunho de Deus. Satanás não conseguiu destruí-la, nada, nem ninguém conseguiu destruí-la. Hoje ele usa um poder sutil, invisível e às vezes imperceptível, que tem assolado nossas vidas, roubado o nosso tempo, produzindo um terrível cansaço físico, um profundo desânimo interior, um esfriamento emocional, um apego ao mundo. Este apego, essas formas que o inimigo tem usado, tem controlado nossa mente, nossas emoções. Aquilo que sinto, aquilo que penso, aquilo que quero, passa a ser controlado por uma força maligna, carnal, sutil, invisível e às vezes lícita. E quando você olha, vida de oração praticamente inexistente. Relacionamento com a palavra muito superficial. Como que nós vamos, irmãos, falar de avivamento? Talvez o assunto que nós deveríamos falar é conversão. Conversão. A mesma mensagem que nós pregamos para o mundo, arrependa-se, é a mensagem que temos que pregar para a igreja hoje. Arrependam-se. Porque se falarmos de avivamento, e espero poder falar, nós vamos ter que olhar os capítulos certos, não vamos ficar andando na periferia, vamos tocar o assunto de frente. Vamos falar daquele que foi o maior avivamento da igreja. E aquele avivamento tem muito a nos ensinar hoje, porque ele tem uma conexão espiritual com os dias que nós estamos vivendo. É o avivamento da igreja de Atos dos Apóstolos. Aquele foi o maior de todos os avivamentos. E o interessante daquele avivamento é que ele começou sim no meio de pessoas incrédulas, no meio de pessoas medrosas, desconfiadas, pessoas que haviam se recusado a receber a palavra de Cristo. E aqueles, ainda muito mais do que nós, eles andaram com o Senhor. Eu e você não, irmãos. Você imagina, nós não tivemos a experiência visível que eles tiveram com o Senhor. Tudo que recebemos é uma herança, tudo que fazemos é um ato de fé. Eles, irmãos, andaram com o Senhor. E qual foi o resultado final daquela experiência dos discípulos com o Senhor Jesus? Alguém que pode imaginar? Como que estava a igreja primitiva nos primeiros dias? Como era aquela igreja? Nós vamos ler alguns textos. Porque, irmãos, existe uma parte do ministério de Cristo que ela não é muito explorada. Geralmente nós dizemos assim, a vida do nosso Senhor se resume a 3 partes. O livro de Lucas é muito didático para falar sobre isso. Aqueles 30 anos que vai do capítulo 1 ao capítulo 4. Aqueles 3 anos que vai do capítulo 4 até o capítulo 9. E os 6 meses que vai do capítulo 9 até o capítulo 24. Então nós achamos que toda a vida do nosso Senhor se resume a 3 partes. Não é verdade. Todo o ministério do nosso Senhor se resume a 4 partes. Existem aqueles 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. O nosso Senhor não ascendeu na segunda-feira. Ele ressuscitou no domingo e ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos. E aqui eu posso dizer, concentra-se a esfera mais profunda do seu ministério, de maneira pessoal, com a sua igreja. Nesses 40 dias, ele trouxe os discípulos para perto dele. Ali ele deu diretrizes e depois ele ascendeu. Esses 40 dias foram marcantes. Meus irmãos, se vocês puderem estudar os 100 primeiros anos da história da igreja, você vai ver a coragem daqueles homens, a intrepidez. Você lembra de Pedro, aquele homem que se acovardou diante de uma escrava, diante de uma moça, aquele que há poucas horas disse para o Senhor, por ti darei a minha vida, eu estou disposto a morrer por ti. E o que nós encontramos? Encontramos um covarde, um homem que se acovardou enquanto o nosso Senhor estava diante dele, não muito distante dele.
Ele estava ali se acovardando, ele não foi capaz de seguir o Senhor até o fim. Este é Pedro, mas é o mesmo homem que nós encontramos no capítulo 2 do livro de Atos, levantando juntamente com os 11 e pregando uma das mais poderosas mensagens apostólicas, onde ele coloca 7 itens acerca do Cristo, o varão aprovado por Deus. Como, irmãos? Que mudança foi essa? Onde essa mudança ocorreu? Ao meu ver, durante esses 40 dias, ele pôde experimentar algo profundo do Senhor. Então, isso para nós é um grande alento também, irmãos. Vocês podem achar que eu estou sendo intransigente. Talvez alguns julguem que eu esteja sendo duro demais. Mas aqui tem um ponto que nos alivia, mas não para nos deixar acomodados, mas para trazer um certo refrigério para nós. Aqueles discípulos passaram por um momento como o nosso, mas numa proporção talvez pela sua realidade contextual muito pior, porque eles andaram com o Senhor. Eles viram o que nós nunca vimos. Eles ouviram o que nós nunca ouvimos. Como ouvimos, não tem nada a ver como eles ouviram. Eles ouviram do próprio Mestre. Eles estudaram com aquele que é a própria sabedoria personificada. Eles estiveram aos pés do Senhor durante 3 anos e 6 meses. Eles viram milagres diante dos seus olhos. Eles viram pães se multiplicarem à sua frente. Eles viram corpos ressuscitarem, mortos ressuscitarem. Eles viram paralítico andar. Eles viram o Senhor repreender o vento, a tempestade. Eles viram o Senhor andando sobre as águas. Eles viram os demônios estremecerem. Eles viram aquilo que eu creio que nenhum de nós, em nossa geração, pôde ver e ouvir. Eles viram e ouviram. E ao final de tudo isso, como o nosso Senhor os encontrou? Permita-me mostrar algo para vocês. Vamos começar com o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28. Versículos 16 e 17. Seguiram os 11, Mateus 28, 16 e 17. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte onde Jesus lhes ordenara. E quando ouviram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Estão vendo? Alguns duvidaram. Havia adoração e incredulidade no mesmo ambiente. Havia incredulidade daqueles que andaram com o Senhor, daqueles que viram e ouviram tudo que o Senhor ensinou e fez. Vamos para Marcos capítulo 16. Vamos ler desde o versículo 12 até o 14. Depois disso, manifestou-se outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. Eles foram comunicar aos outros, mas nem estes creram. Por último, manifestou-se aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que viram depois de haver ressuscitado. Sabe como Jesus encontrou os discípulos? Incrédulos, com seus corações duros, insensíveis. Pode, irmãos, imaginar uma coisa dessa? Vamos para Lucas, capítulo 24, versículo 9 até o 11. Lucas 24, 9 a 11. E voltando do sepulcro, referiram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as demais com elas, que disseram tais coisas aos apóstolos. Mas as palavras delas lhe pareciam delírio, loucura, e não creram nelas. Permita-me adicionar ainda mais um ponto.
Talvez abordemos isso com mais propriedade, esse último ponto, mas eu preciso colocar para a gente fechar esse quadro do cenário, daquele ambiente que o Espírito Santo encontrou quando houve aquele grande avivamento. Talvez isso, irmãos, possa nos ajudar a ver que nós não somos uma causa perdida. Talvez isso nos ajude a ver que o Senhor ainda, Ele vai fazer algo extraordinário. Como um dos nossos irmãos hoje de manhã, numa comunhão que tivemos, o irmão terminou a palavra dele dizendo assim: eu creio que o Senhor vai fazer com a sua igreja. Ele terminou com palavras vivas de esperança e fé. Eu creio que é com essas palavras, crendo que o Senhor, sim, Ele vai restaurar a sua casa, Ele vai restaurar a sua igreja. Por mais difícil que seja isso aos nossos olhos, mas não é impossível para aquele que está sentado no trono. Então vamos para o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a seguir. Ao entardecer daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando as portas fechadas no lugar onde os discípulos estavam reunidos, por medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E tendo dito isto, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos, vendo o Senhor, regozijaram. Só até aqui, irmãos. Agora, por favor, vamos remontar esses textos num quadro. Desde Mateus capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24, e aqui neste texto de João capítulo 20. Se nós tomamos todos esses textos, nós podemos contemplar um quadro muito importante. A realidade contextual do Pentecoste, aquele que foi o maior avivamento da igreja. Como foi que o Espírito Santo encontrou aqueles discípulos? Então nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, o Senhor encontrou muita incredulidade no meio deles, corações duros, medo, covardia. Este era o ambiente do Pentecoste, irmãos. Eu posso dizer, irmãos, que é o mesmo ambiente que nós estamos vivendo hoje. É esse ambiente de apostasia, de frieza. Mas o nosso Senhor, o nosso amado Senhor, Ele está vindo. Ele tem vindo por meio dos seus vasos, por meio dos seus servos, por meio da sua palavra, da unção do Espírito Santo, para poder falar ao coração da sua igreja, para que ela dê total abertura, para que o Espírito Santo venha prepará-la, venha equipá-la, venha usá-la para ela apressar o caminho para a volta do nosso Senhor Jesus, ou apressar a volta do nosso Senhor Jesus. Senão, irmãos, tudo o que pensarmos acerca de avivamento não terá o menor sentido. Nós precisamos ter uma visão da realidade na qual nós nos encontramos. É uma frieza, é uma indiferença. E o Senhor, Ele está vendo tudo isso. Por isso Ele tem enviado a sua palavra para pelejar contra nós, como Ele diz à igreja de Sardes, que Ele pelejará contra a sua igreja com a espada da sua boca, e o Senhor tem que prevalecer. Se ao final deste encontro, irmãos, não tivermos a sensação que o Senhor está prevalecendo sobre nós, então, nós estamos rejeitando o Senhor, por causa da dureza do nosso coração. O Senhor não caminha no meio de um povo de dura cerviz. O que significa isso? Um povo que não se rende, um povo que não se quebranta, corações enrijecidos, petrificados, insensíveis. O Senhor não prevalece, a sua presença é excluída em um ambiente assim. Meus irmãos, uma das coisas que ocorrem conosco, que temos vivido em alguma experiência degradada, espiritual, seja em denominações, seja como for, é que nós temos muito medo de vivermos uma experiência gloriosa com o Senhor, às vezes até conscientemente, mas na grande maioria inconscientemente. Os irmãos têm
uma certa repulsa às emoções. Então a gente fica duro, insensível. A gente tem medo de derramar uma lágrima em oração, em adoração. A gente tem medo de abrir a boca em liberdade, publicamente, e dizer glórias ao Senhor. Porque a gente tem medo de tudo isso. A gente tem medo do sensacionalismo. E por ter medo de tudo isso, irmãos, nós ficamos duros, petrificados, insensíveis. Nós repelimos o Espírito Santo porque muitos, eu vim de uma experiência assim, eu vim de uma experiência pentecostal. Então a gente tem medo de tudo que se refere ao Espírito Santo. O Espírito Santo é um intruso, a gente tem uma desconfiança dele, irmãos. Um medo dele entrar, um medo dele agir. Falar em dom do Espírito é blasfêmia. A gente tem medo dos dons do Espírito. Os dons não é do indivíduo, os dons é do corpo e é para o corpo. E não somos nós que usamos o Espírito, é o Espírito que nos usa. O problema desses movimentos é que as pessoas manipulavam emoções usando o nome do Espírito. Então nós temos que confiar sim no Espírito Santo. Nós temos que nos colocar aos seus pés, ouvir a sua direção, ser sensível à sua voz, procurar exercer o dom de discernimento de espírito. Então nós temos medo dos dons, mas não é só dos dons que nós temos medo. Nós também temos dificuldade com o fruto do Espírito. Se nós temos 9 dons do Espírito de um lado, nós temos 9 gomos do fruto do Espírito do outro. Então nós vivemos uma vida cristã desequilibrada, muito forte na doutrina, mas raquíticos na prática. Se você pegar as doutrinas, os irmãos sabem muito bem como são elas e como elas funcionam, que eles não conseguem viver a prática delas. E isso é vida cristã desequilibrada. Então, meus irmãos, esse comportamento tem produzido uma igreja fria, dura, insensível. Vemos a fome que os irmãos têm da leitura da palavra de Deus e às vezes dos livros. Já lemos todos os livros do Otto Shemani. Alguns até se acham otshemaníacos. Sabem tudo, irmãos, do Otto Shemani. Já leu tudo do Otto Shemani. Leu todos os livros da Ruth Parkinson. Leu todos os livros do Kelsey Sparks. É uma enciclopédia ambulante. Bom, qual é a realidade espiritual disso? Qual é a vida que flui desse conhecimento? Porque se não há vida, então há soberba. Soberba. Meus irmãos, permita-me ilustrar esse ponto com um episódio aqui no livro de Êxodo, capítulo 33. Quando o povo de Israel chegou no Monte Sinai, então todos nós, eu creio, devem se lembrar muito bem deste capítulo. Esse capítulo é muito importante, porque aqui, quando Moisés sobe, ele subiu 11 vezes no Monte Sinai. Cada subida é uma experiência com Deus. E numa dessas subidas, o capítulo 32, que forma o contexto para entendermos o capítulo 33, nós sabemos o que aconteceu. Ele ficou 40 dias recebendo as tábuas da lei, e quando ele estava descendo, o povo estava em festa adorando um bezerro. Então nós sabemos quais foram as consequências de tudo isso. Quase 5.000 pessoas morreram ali. E nesse ambiente terrível, nesse ambiente de extrema angústia, Moisés, ele se separa para orar. E a sua oração é dividida em 3 versículos aqui, versículo 13, 15 e 18. E tem 3 temas nesta oração de Moisés. Mostra-me teu caminho, a presença de Deus e a glória de Deus. Os caminhos do Senhor, a presença do Senhor e a glória do Senhor. São os 3 temas da oração de Moisés. Então aqui, neste primeiro ponto, eu quero lhes mostrar algo que o Senhor diz para Moisés. No versículo 3, o Senhor diz: sobe a terra que flui leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Preste bastante atenção, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma no caminho. Estão vendo, irmãos? Deus está dizendo para Moisés: eu não estarei no meio de ti. A minha presença não permanecerá entre vós, porque eu não ando com um povo que não se quebranta, que não se rende, que não se curva. É isso que ele diz:
povo de dura cerviz. Sabe o que significa isto? Cervical. Um povo que não se rende, um povo que não se quebranta. É isso que o Senhor está dizendo. Um coração enrijecido, petrificado, insensível. Vamos buscar alguns textos que vão jorrar luz sobre este versículo 3 de Êxodo 33. Vamos aqui, apenas 3 textos, só para ampliar mais a nossa visão deste texto. Salmo de número 34, por favor. O versículo 18. Salmo 34, 18 diz assim: o Senhor está perto. A palavra perto aqui é muito importante, porque fala de tempo, fala de lugar. O Senhor está perto dos quebrantados de coração. Então, tempo, lugar e relacionamento. Essa palavra perto, ela fala de 3 coisas. Tempo, o Senhor está a todo tempo perto dos quebrantados de coração. O Senhor, Ele está junto, lugar dos quebrantados de coração. O Senhor se relaciona com pessoas quebrantadas de coração. Vamos adicionar mais um outro texto. Algumas páginas na frente, Salmo de número 51. Versículos 16 e 17. Diz assim: porque não queres sacrifício, senão eu te daria. Se te ofereço holocausto, não aceitas, me perdoe. Sacrifício é para Deus um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, humilhado, o Senhor não despreza. Amém. Você vê, irmãos? Irmãos, como é possível a gente ler um texto como esse e nunca deixar a voz de Deus entrar no nosso coração? A gente segue duro, frio, enrijecido, cheio de formalismo. É porque eu sou assim. Irmãos, para com isso. Nós temos que oferecer para o Senhor o terreno para que Ele venha plantar, para que Ele venha edificar, para que Ele venha trabalhar, para que Ele venha fazer aquilo que Ele anela fazer. Nós não podemos ser uma oposição ao trabalho de Deus. Nós não podemos resistir ao Espírito de Deus. Até quando seguiremos resistindo ao Espírito de Deus? Até quando, irmãos, nós somos uma oposição àquilo que Deus está reivindicando da sua igreja? Até quando nós vamos oferecer resistência? Vamos colocar uma muralha para que o Senhor não penetre no ambiente, no nosso conforto? Até quando, irmãos? Vamos ser este crente do nosso jeito, a nossa maneira. Até quando? Viveremos a vida cristã entristecendo, magoando o Espírito de Deus. Até quando, irmãos? Como disse Jeremias, passou a cega, entrou o verão. Ele quis dizer assim, passaram 40 anos e nós não aceitamos a oferta de salvação que Deus nos proporcionou. Consegue entender? Até quando, irmãos? O último texto para esse quadro, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Está assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Se você quiser entender essa palavra circunciso, só acrescenta aí Filipenses 3:3. E circuncisos de coração e de ouvidos, vós que resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais também, vós o fazeis.
Esse é um texto muito importante, irmãos, do ponto de vista da exortação, é muito importante. Cada detalhe desse texto é muito importante. Primeiro ele diz, homens de corações duro, petrificado. Aí ele usa uma outra figura, incircunciso. É claro que esse assunto começa lá em Gênesis 17, que significa a remoção da carne, espiritualmente, aqueles que confiam na carne, na sua força. Essa é uma figura aqui do incircunciso, que ele chama, aqueles que confiam na carne, aqueles que não se deixam trabalhar pela cruz, aqueles que não aprendem com a experiência com Deus, aqueles que não deixam a cruz prevalecer sobre suas vidas, circuncisos. Está vendo aqui? Até quando vocês vão continuar resistindo ao Espírito Santo? Quer dizer que uma pessoa que não se quebranta, uma pessoa enrijecida, uma pessoa de dura cerviz, é uma pessoa que resiste ao Espírito Santo. Isso é grave, irmãos. Isso é extremamente grave. Nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Nós estamos falando de avivamento ainda em pleno século 21, irmãos. Na iminência da volta do Senhor, nós estamos falando de avivamento. Nós já deveríamos, irmãos, estar vivendo este avivamento. Nós já deveríamos ter uma resposta a esta oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele orou. Nosso Senhor Jesus orou e disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E o Pai ouviu a oração do Filho e nós recusamos viver essa resposta. Nós ainda estamos pedindo, dá-nos do Teu Espírito. Jesus orou para o Pai nos dar. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beba. Então nós temos que perguntar, será que eu estou bebendo? Então, se eu não estou bebendo, é porque ainda não fui ao Senhor? Será que nós temos dificuldade de admitir, irmãos, o estado de miséria espiritual no qual nós nos encontramos? Ou seguiremos com a soberba do nosso coração, achamos que nós somos o supra-sumo da espiritualidade cristã? Entende, irmãos? Essa é uma questão séria. Uma questão seríssima. Nós já deveríamos há muito tempo ter ido aos pés do Senhor sobre esse tema, porque você percebe que há um sentimento geral entre os irmãos que têm se dedicado à palavra, à oração, de que o nosso Senhor está muito perto de voltar. As convulsões sociais que ocorreram nestes últimos 5 anos é uma clara demonstração da rapidez com que o tempo prossegue no seu curso. Mudanças sociais que nós temos experimentado nesses últimos 5 anos, se você for estudar as mudanças sociais na história, você vai ver que algumas dessas mudanças sociais na história da humanidade levaram 100 anos. Nossa geração teve uma mudança drástica em menos de 5 anos. Uma mudança de pensamento e uma mudança de comportamento. E esta é sim, irmãos, uma das fortes características, um forte sinal de que o nosso Senhor, Ele está às portas. E a igreja não se alegra com isso. Ela não se importa com isso. Ela está esperando acontecer para saber o que fazer. Querer gritar depois que o muro caiu, não adianta, irmãos. Ele manda gritar enquanto o muro está de pé. Lembra Jericó? Deus manda gritar enquanto a muralha estava em pé. Ele manda entrar na água antes que ela se abra. Se nós queremos, irmãos, viver esta hora tão importante, com glória, com graça, numa posição celestial, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então esta oração de Abacuque aqui, ela é séria, ela tem que ser levada a sério. Abacuque precisa ser levado a sério pela nossa geração.
A igreja nesses dias precisa levar a sério o livro de Abacuque. Essa oração. 3 capítulos. 3 capítulos. Que vai falar de encargo, visão e oração. 3 capítulos. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor possa incomodar o nosso coração. Que o Senhor possa te inquietar. Que o Senhor possa abrir os seus olhos. Revelar o quanto o seu coração está petrificado, endurecido, enrijecido, frio, indiferente. O quanto Satanás tem utilizado do poder do mundo para poder sufocar a palavra de Deus, a vida do Espírito. O quanto você carece nesses dias, aproveitar esta hora que o Senhor está batendo na porta do teu coração e se render completamente a Ele. Que Ele possa dobrar a tua serviço. Porque, senão, irmãos, nós perderemos aquilo que podemos dizer é o maior privilégio que nós temos da salvação em Cristo. A certeza da presença de Deus. A presença de Deus. Aquilo que sempre foi fundamental para o testemunho do povo de Deus na terra. Deus no meio deles. Então, que todos nós que estamos aqui, vamos aos pés do Senhor e tenhamos esta consciência. Porque senão, irmãos, nós receberemos aquilo que aquelas virgens nécias receberam. Está descrito na palavra de Deus. O Senhor dizer, não vos conheço, porque Ele está vindo a nós. Eu tenho firme convicção que essa tarde o Senhor veio a nós. Sua palavra está aqui. E que Deus os abençoe. Que Ele prossiga falando a todos nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Pedimos ao Senhor nesta hora, ajuda-nos, Senhor, a agarrar com firmeza as verdades que o Senhor proferiu aos nossos corações. Senhor, que o nosso coração vacilante não venha desprezar a Tua voz. Que possamos nos humilhar aos Teus pés, Senhor, e reconhecer o quanto daquilo que o Senhor falou revela o nosso coração, o meu coração. Que cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs possam ter a ousadia, a coragem de estar aos Teus pés nesta hora, vendo na Tua luz a condição do seu próprio coração e a necessidade de um profundo arrependimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos livra deste cativeiro sufocante que Satanás tem nos aprisionado neste mundo, Senhor. Ele tem usado suas artimanhas, seus dardos inflamados para nos atingir nesta hora. Então nos ajuda, nos arranca deste cativeiro, Senhor, para que nós possamos ser uma resposta a esta oração de Abacuque, para que o Senhor comece uma grande obra em cada uma das nossas localidades nesse tempo, Senhor. Porque, ó Deus, será um grave erro nós participarmos deste encontro apenas como um evento social, religioso, e não como uma convocação santa do Senhor no nosso espírito, para ouvir a Tua voz, para ser ajudado, Senhor, onde nós necessitamos de ajuda, para ver o que nós não conseguimos ver por nós mesmos, mas que a Tua palavra venha como colírio e possa abrir os nossos olhos. Ajuda-nos, nós rogamos a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor.